ele falou, vamos sentar para conversar com o Flamengo para contratar, não é o Zé da Silva, é o Gabigol. Já passou da fase do namoro, tem a cara do Corinthians, seria legal para vamos conversar. Essa é a pegada do Augusto Melo, tá agora, que gostem ou não rubro-negros. Olha, o que eu sinto que tem de verdade nisso é que ele está afim de contratar e o Gabigol está muito satisfeito no Flamengo. O Gabigol, o Tite não gosta muito do Gabigol, nem, nunca gostou. O Tite chegou, não valorizou o Gabigol. O Gabigol acha que vai ficar mais um ano no banco. Tem uma encrenca ali do Gabigol com o Flamengo. Agora, se o Corinthians. Dinheiro, o pessoal arruma, viu? Ele não paga depois, aumenta a dívida, mas arruma. Para o Corinthians seria maravilhoso. Acho que o Gabigol deve estar ficando com vontade mesmo, isso ajuda. Mas não sei se o Flamengo libera o Gabigol assim, não. Ele é um ídolo do clube, seria uma perda muito grande para o Flamengo. É mais fácil o Pedro ser vendido, que já há interesse, né, de alguns clubes da Europa pelo Pedro, do que o Gabigol sair do Flamengo. Para o Corinthians seria uma boa, mas por enquanto não vejo nada de concreto nele. Acho que o presidente do Corinthians começou a jogar para a torcida e o negócio parece que está pegando para o lado do Gabigol também um pouco. Ó, a multa, para que se alguém quiser tirar o Gabigol do Flamengo, ela gira em torno de, se convertir em dólares, que eu estou vendo aqui, quanto custa para tirar o Gabigol do Flamengo? 360 milhões. É isso mesmo? Deve Vamos ser a dizer que multa para o isso aí. mercado externo. Deve ser a multa para o Ah, mercado tá. externo. São multas diferentes, Tá bom. segundo a legislação. Não Vamos sei, que para mas o são mercado diferentes. interno seja metade disso, seria 130 milhões. Vamos dizer que não é um dinheiro qualquer. Agora, Marília, o que é pior? O que é mais frustrante? O Palmeiras fazer uma contratação para compor elenco, o São Paulo para compor elenco, ou o Corinthians falar no Gabigol, e aí não é a imprensa falou, não, é o presidente que está falando que vai sentar com o Flamengo para contratar o Gabigol. E aí depois não contratar ninguém. Eu acho que há uma sensação que muita gente tem desde a eleição, é que eu já falei isso para você antes, então é o fim de uma era da renovação e transparência, o Corinthians vai ser administrado de uma forma diferente. Você vê alguma estranheza nesse tipo de comportamento da diretoria que acabou de assumir em relação ao que está se falando? Ou o ano passado era o Cavani, no outro ano era sei lá quem, o Cristiano Ronaldo, outro ano era eu entendo ainda que parece, às vezes, um discurso ainda eleitoreiro. O novo diretor financeiro, o Rosalá, que é um cara muito sério, eu falei muitas vezes, tem gente boa dos dois lados do Corinthians, tinha na Renovação e Transparência, tem nesse grupo, que é uma colisão de pessoas que foram para a oposição, mas que em algum momento foram de situação também. Falou, não, os primeiros anos vão ser difíceis, né? O Corinthians primeiro precisa saber exatamente, mas o que a gente sabe até agora, elogia-se sempre a transição republicana que está acontecendo. Mas quando aparece um assunto como esse, o desfecho, a chance dele ser positivo para a torcida é muito pequeno. E aí, me parece que em vez de a gente falar que o Corinthians não está contratando ninguém, não contratou ninguém até agora, a única certeza é a chegada do Hugo, a gente está falando do Gabigol. Isso, para mim, é um devaneio. É um devaneio. Acho que não precisa fazer a filosofia do Palmeiras, vamos fazer no segredo, vamos surpreender. Acho que não é necessariamente isso que dá sucesso a uma negociação. Agora, uma negociação igual o Gabigol, mas assim, é difícil, porque nesse caso, só não compara com os anteriores, como eu já disse, porque é uma paquera mútua. Então, o Gabigol, nos últimos 2 finais de semana, estava num show na Arena Corinthians. Ele já tinha ido num show do Thiaguinho na vida dele, né? Tem toda hora no Rio de Janeiro o show do Thiaguinho. Na outra semana teve um show de trap, um festival de trap na Neoquímica Arena. Ele foi também. Tem trap no Rio de Janeiro. Ele está de férias. Ele está no Alasca, nas Maldivas. Ele está em São Paulo. Ele está sendo afagado pela torcida do Corinthians. Ele foi no podcast do Podpah, de um cara que é muito corintiano e fica trocando afagos com o Neto. Então, é uma paquera mútua. Não é só o Augusto Melo falando, vamos sentar para tentar conversar, que seria só a parte corintiana eventualmente fazendo papel de, sabe, a menina feia no baile que quer ficar com o príncipe. Não vai acontecer?
Então, dessa vez o príncipe está acenando de volta, mas eu ainda acho pouco provável. Realmente acho pouco provável, porque, do ponto de vista financeiro, isso vai ter impacto. Como é que você vai falar para os outros jogadores que o Corinthians abriu mão de uma folha salarial que tinha o Renato Augusto, que tinha o Gil, que tinha o Juliano, que tinha outros jogadores identificados com o time? O Corinthians não conseguiu ficar com Roger Guedes, mas consegue contratar o Gabigol? É uma matemática que eu desconheço. A hora que de matemática, dentro do grupo de humanas, eu me destaco, hein? É uma questão, Danilo, que a minha pergunta é, e aqui eu faço para você, qual é o ganho que o Corinthians tem com isso? É uma estratégia? Então o Augusto Melo fala, deixa eu ir lá na televisão falar que o Gabigol vem, porque aí eu saio na rua e ninguém fica me cobrando. Deixa, né? Aí, ou então, sei lá, enquanto isso eu estou contratando o Messi. Qual é o ganho? Eu não consigo enxergar. Para mim, é um blá 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 que a gente fica discutindo aqui e vai frustrar o torcedor, porque o torcedor chega a acreditar. Acha que vai. Né? Para mim é exatamente isso, Tironi. Assim, você ficar falando que tem interesse no Gabigol, só tem a perder. Você só vai fazer o seu torcedor ficar com a expectativa lá em cima. É uma negociação praticamente impossível. Você já falou os valores da multa e tudo mais. É um negócio que não vai rolar. Você coloca a expectativa lá em cima e qualquer outro jogador que você trouxer no lugar vai ser criticado. Não importa quem. Porque você está partindo do princípio de que o torcedor está sonhando com o Gabigol e vai acordar, sei lá com quem. Não sei com quem, qual é a contratação que vai ser feita, mas ela não vai ser feita num patamar superior ao Gabigol. E olha que o Gabigol não viveu o seu melhor ano em 2023. Mas ainda assim seria um baita reforço por tudo que ele já fez nos últimos anos de Flamengo, antes desse ano que foi mais ou menos. Mas assim, não tem muito a ganhar. Quando você vê um cara que está em campanha fazendo isso, você entende. O cara quer atrair voto, quer falar que pensa grande e tal. Agora, acabou a campanha, ele ganhou e continua nessa. E aí ele foi até questionado hoje no Sport TV, na entrevista que ele deu, ele falou, mas o Corinthians tem condições de pagar o Gabigol? E ele falou, tem sim, o Corinthians é uma marca muito grande, a gente vai aumentar o faturamento com não sei o que lá. Só que mesmo assim, é aquela história que eu estava falando, o Corinthians pode aumentar o faturamento, pode ter mais grana para o ano que vem e tudo mais, mas ainda tem muita coisa no passado para acertar que deveria ser prioridade antes de pensar no Gabigol. E para ilustrar aqui essa nossa conversa, eu vi agora há pouco uma matéria do Diogo Dantas no Globo, e ele traz alguns números que, assim, para o Gabigol continuar no Flamengo, segundo a apuração do Diogo Dantas, ele pede um aumento de 50% no salário, que vai chegar perto dos 2 milhões do salário do Gabigol. Então você pensa que é um salário num contrato de 5 anos com 2 milhões por mês. E além disso, que aí o salário é porque ele é um dos melhores jogadores do Brasil mesmo, tem que ser o mais bem pago, enfim. Mas além disso, ele perde parcelas que crescem de ano a ano e que no total, durante esses 5 anos de contrato, dariam 54 milhões de reais em luvas, que é basicamente uma recompra que o Flamengo teria que fazer mesmo já tendo jogador. Se ele sai do Flamengo para ir para o Corinthians, ele também vai pedir luva. Aí talvez peça ainda mais, porque não faz sentido ele sair e não pedir luva. Todo jogador que vai para um outro clube, acerta luvas, mesmo quando você sai sem contrato, como foram casos, sei lá, de Lucas Lima do Santos para o Palmeiras, quando a gente ouve, veio sem custo de transação, sempre tem luvas. Então é um negócio caríssimo, é uma operação, uma mega operação, assim que você tem que mover fundos e não sei o quê. Então, para mim, realmente, eu tô com você, Tironi, eu não sei como o Augusto Melo acha que é uma boa ficar insistindo nesse papo de que o Gabigol vai ser contratado pelo Corinthians, de que ele quer o Gabigol, não faz nenhum sentido. Fosse em campanha, a gente até entende, quer ganhar voto, não concordo, mas é uma estratégia, você vai lá, faz um discurso, ganha voto e tal, depois se você cumpre ou não, ninguém nem vai lembrar, você ganha a eleição, fica lá, 3 anos governando e já era. Agora, você já é presidente, e aí ele continua falando do Gabigol e termina a participação dele no programa falando, torcedores, tenham paciência, a gente vai se reestruturar, vai melhorar, mas você acabou de falar que quer o Gabigol, cara. Então assim, para mim, esse discurso não faz sentido nenhum, Tironi. Pois é, realmente eu custo acreditar qual é o ganho. Ou ele tem um plano, talvez o plano seja o quê? Vender o Moscardo, tem a história do PSG de olho no Moscardo aí por uma boa grana, muito grana. Tá mutada, Má.
Sim, a proposta do Moscardo chegou, 22 milhões de euros. O Corinthians tem 80%, o jogador abre 10%, então o Corinthians teria 90% dessa negociação e o Corinthians, a nova e a antiga gestão, já consideram a negociação resolvida. O jogador quer ir, o Corinthians ficaria com 110 milhões desse valor, 109, alguma coisa. Ainda não está fechada, mas pela primeira vez, apesar de durante a campanha dizer que jogador ia ser a terceira receita do Corinthians, que o jogador só sairia pela multa, a multa dele é 60, não é 22. Ou seja, mais uma história aí que, bom, mas o Corinthians precisa de dinheiro, né? E mesmo que ele pague, que ele receba essa grana não daria para comprar o Gabigol pagando a multa, para você ter uma ideia do tamanho da loucura que seria a operação Gabigol. Tirone, deixa eu explicar uma coisa que eu falei aqui, e eu vi pelas algumas mensagens que não ficou claro. Sim, existem duas multas no contrato do Gabigol. É possível, do ponto de vista legal, você estabelecer uma multa para o mercado externo. Então, para fora do Brasil, essa multa ela é ilimitada. Então, a multa para o Tirone trabalhar no Olé, na Argentina, o UOL fixou em 200 milhões de dólares, que não depende da remuneração do Tirone. Agora, para um outro site de notícias, muito pior que o UOL, querer tirar o Tirone do UOL, ele tem que fazer a seguinte conta, que é o máximo que pode chegar a uma multa rescisória. O salário do Eduardo, vezes 13,3, que é a remuneração no ano, caso fosse só CLT, vezes 100. Esse é o máximo que pode ser uma multa rescisória no Brasil, num contrato de trabalho. Então, não depende do número de anos de contrato, depende da remuneração anual. Agora, por um acordo entre as partes, obviamente, porque o clube também, às vezes, faz contrato com o jogador e depois ele quer se livrar e não tem como pagar, ela pode ser menor se as duas partes concordarem. Mas no máximo de uma multa rescisória de um jogador brasileiro é essa equação. O salário vezes 13,3 vezes 100. Então, tem que pegar o salário do Gabigol, não é a remuneração mensal dele, não são as luvas colocadas no contrato, não é bicho, não é direito de imagem. É o salário vezes 13,3 vezes 100, que é a equação estabelecida pela Lei Pelé para colocar uma multa para o mercado interno. Muito bem. Estou dando um chute aqui, que o salário que o Gabigol ganhasse 700 mil por mês. Não, acho que é o 2 milhões e acho que é 1 milhão, acho que é 1 milhão que é CLT do caso do Gabigol, não é isso? São 2 milhões de salário, porém quase 1 de CLT. Então tá, vamos arredondar que fosse 1 milhão o salário do Gabigol, certo? Isso significa que multiplica por 13,3. 13 milhões e depois 300. multiplica por 100. Depois multiplica por 100. Isso. Que daria um negócio que eu não consigo nem ler quanto que é. Dá 1 bilhão e 330 milhões. Então, isso aí é o máximo que o contrato estabelece. Eu me imagino que o Flamengo, mesmo sendo o Flamengo, não colocou isso no contrato do jogador. Porque se por acaso de um dia para o outro não quiser mais o Gabigol, é ele que tem que pagar. A multa rescisória vale para todos os lados, entendeu? Entendi. Muito bem. Sem multa rescisória, porque montou um elenco envelhecido, time de aposentados. Esse é o Fluminense, meu caro Marco Antônio Rodrigues. E essas palavras são do Daily Telegraph, jornal inglês. É um texto opinativo que está lá. Eu vou falar o nome do autor do texto. Ele falando que... o nome dele, do jornalista, é o Sam Wallace, falando que o time que o City, em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título. Um time brasileiro com 7 veteranos do futebol, disse ele no texto. E depois ele completa com outro trecho. Espera lá que eu vou ler que é interessante. Bom, em resumo, ele fala que é um time mais propenso a um torneio de aposentados. É mais ou menos isso. Escalação mais adequada ao Soccer Aid. É isso que ele quis dizer. A gozação, eu não endosso a gozação, né?
Primeiro que eu acho o Fluminense um bom time, aqui para os nossos padrões sul-americanos, tem um excepcional treinador, na minha opinião, mas ele, quanto ao negócio dos veteranos, ele tem razão. Eu dei uma olhadinha aqui, ó, os 7 jogadores. Fábio, 43 anos. Samuel Xavier, 33. Quem que é aqui? Ganso, Felipe Melo. 34. Felipe Melo, 40 anos, rapaz. 40 anos. Meu Deus. Pô, eu acho um garoto, mas para jogar bola, 40 anos não é nada fácil. Tem mais aqui. O Cano vai fazer 36 anos daqui a 10 dias. O Keno, não sabia que era tão velho o Keno, 34 anos. Realmente são 7 jogadores veteranos. Eu diria até mais. Vários deles foram rejeitados. O Fábio foi demitido, mandado embora do Cruzeiro. Felipe Melo, o Palmeiras dispensou. O Marcelo foi dispensado. O Cano não tinha essa projeção nenhuma. Os argentinos nunca quiseram saber do Cano. Mas esses caras estão jogando bola. E acho que tem um treinador que o Guardiola elogiou ontem. Assistiu o jogo, o primeiro jogo do Flu lá e falou: esse toque de bola, eu gostei muito do toque de bola. Isso é futebol brasileiro. Eu também gostei do segundo tempo. Me dá gosto ver o Fluminense jogar quando o Fluminense começa a tocar aquela bola de pé em pé e sai da defesa, chega no ataque tocando bola, criando situação de gol. Para mim, isso remete aos grandes momentos que eu vi do futebol brasileiro. Eu acho quase impossível o Fluminense ganhar o jogo. Vou torcer para o Fluminense bastante. Acho que o jeito do City jogar, ele vai sufocar o Fluminense. Vai ser muito difícil fazer esse toque, essa movimentação que o Fluminense faz. Acho que é um campeão improvável mesmo, o Fluminense. Mas eu vou torcer muito pelos jogadores, que são bons de bola, e pelo treinador, que é corajoso, inovador, motiva muito esses caras, esses veteranos, dá maior força para ele. Acabou esse primeiro jogo, a alegria dele falando para os jogadores no vestiário: vocês jogam pra cá! Oh, achei do cacete isso. Veterano fica louco com isso. Esses caras estão dando o último suspiro na carreira. Eu acho o Diniz fantástico, sinceramente. Não é perfeito. Pô, ele ganhou o jogo, levou o time para a final. E tem gente que mete o pau como se o Fluminense perdeu o jogo. É um exagero também. Talvez seja exagero o meu entusiasmo, mas quem critica tanto exagera demais. Ele fez muito com esse time. Esse time, numa mão de qualquer um, chegava, não ganharia uma Sul-Americana, uma Copa como ele ganhou, a Libertadores como ele ganhou. É um feito excepcional. E chegar numa final também de Mundial de Clubes, achei maravilhoso para o Fluminense. Se ganhar é a glória, mas eu não acredito, infelizmente.